Falando um pouquinho agora das doenças entéricas na fase de creche, quais são os patógenos envolvidos, né? Bom, basicamente, nós vamos falar de um único patógeno, porém, com sorotipos diferentes, né? Então, são 3 doenças aí associadas, que é a colibacilose pós-desmame, a doença do edema e a Escherichia coli beta-hemolítica, né? Que nós chamamos de coli beta. E aí, interessante aqui que muitos dos sinais encontrados das lesões macro, elas são idênticas nas 3 doenças, são doenças diferentes, ou seja, são apresentações diferentes de uma bactéria. Então, eu posso achar aí, né, fibrina na cavidade abdominal, aumento de linfonodo mesentérico, tudo isso envolvido, são doenças diferentes, mas os agentes aí causando os mesmos sinais. Ainda produção de gás, né? Aqui, edema na mucosa do estômago, tá? Bom, qual que é a diferença, na verdade, né? O que vai atribuir uma coli vai causar doença X ou doença Y? Então, basicamente, aqui o certo a gente falar patotipo, né? Eu tenho aqui a Escherichia coli, e aí eu tenho patotipos diferentes. E a diferença entre esses patotipos está relacionado às fibras, né? Aos fatores de virulência que elas produzem, como fibras e adesinas, e as toxinas. Então, por exemplo, vamos ver aqui uma coli enterotóxica, né? Quais são as fibras que ela possui? F4, F5, F6, né? E as toxinas, ST1, ST2, EAST, e quais são os sinais clínicos associados. Outra importante aqui, né? A coliformadora de estigotoxina, que é a STEC. Quais são as fibras e adesinas que ela possui? Fibra A, fibra H. Quais são as toxinas, né? STX2, EAST. E qual o sinal envolvido? Diarreia catarral hemorrágica. Então, dependendo do patotipo envolvido de coli, eu tenho fatores de virulência diferentes e eu vou ter sinais clínicos diferentes. Bom, quando a gente fala, então, de creche, de doença na creche, basicamente, então, vai ser isso. Dependendo aí, né, das fibras envolvidas, elas vão agir em receptores específicos. Esses receptores, após se ligar, né, a receptores específicos, eu vou ter a produção de toxinas que vão causar, por exemplo, uma diarreia secretória. E aí vai dar um quadro de colibacilose pós-desmame. Ou, se eu tenho outro patotipo, né, então aí um patotipo de coli que produz uma toxina que chama STX2, que é um fator responsável pela doença do edema. Então, ao se absorver na parede do enterócito, liberar essa toxina na corrente sanguínea, essa toxina ela vai ter uma distribuição sistêmica, ou seja, generalizada, e causar aí, né, um aumento da permeabilidade vascular, extravasamento de líquido, e, consequentemente, um edema generalizado. Então, eu tenho aí a doença do edema. Então, repetindo, dependendo aí do patotipo envolvido, eu tenho mecanismos diferentes, né? Ou seja, eu tenho doenças diferentes, eu tenho sintomas diferentes. Sinais clínicos diferentes, né? Vai depender, então, portanto, das toxinas que são envolvidas. Bom, doença do edema, né? Como é que acontece essa doença? Normalmente, o animal, na hora que ele é desmamado, ele vai ficar um tempo ali, né? Ele sai da maternidade, vai para a creche, e ele fica bastante tempo ali só por conta de briga e disputa de hierarquia e definição de território. E aí, o suíno ele pode ficar 24 a 48 horas aí no pós-desmame sem se alimentar, e unicamente aí nesse processo de definição de hierarquia e etc. Bom, passado esse período onde as brigas acontecem, isso é uma coisa fisiológica do animal, é comum do suíno, pela sua natureza, né? Quando ele não se alimenta,
E quando esse período acaba, ele começa a se alimentar uma quantidade muito grande. Ele come muita comida, muita ração. Porém, o sistema digestório dele não está pronto para digerir esse alimento sólido e muito menos em tamanha quantidade. Então, o que acontece? Esse conteúdo indigesto, ali no intestino do suíno, ele vai estimular a proliferação de cólices que já existem ali. E essas cólices, elas, uma vez aumentadas de tamanho, elas podem produzir toxinas e causar quadros clínicos como a diarreia pós-desmame. Então, essa diarreia pós-desmame, ela é comum, ela é fisiológica e é esperada após o desmame de do suíno em qualquer granja. Porém, dependendo da cole que eu tenho ali presente no rebanho, eu posso ter, então, a produção de toxinas, como a STX2, que é a toxina causada, que causa a doença do edema. E aí, quais são os sinais clínicos? Porque essa toxina ela vai pegar a corrente sanguínea e vai agir de forma sistêmica, ou seja, em todo o corpo do animal, causando um edema generalizado. Então, eu tenho edemas de pálpebra, testa, laringe. Eu tenho uma dificuldade respiratória, porque eu tenho aqui um edema na laringe do animal. Um quadro de desidratação pode ser acompanhado, seguido também de quadro de diarreia. Ataxia, convulsão, eu posso ter, inclusive, sinais neurológicos. Por quê? Porque eu posso ter uma compreensão do sistema nervoso devido a esse edema e, inclusive, levar o animal a óbito. Interessante que a doença do edema, ela acontece normalmente em animais que têm um porte melhor, ou seja, que têm uma condição física melhor. E isso por quê? Porque os animais que têm uma condição física melhor, normalmente são animais que comem mais. Se eles comem mais, eles têm uma maior produção de bactérias, consequentemente uma maior produção de toxinas, e aí são normalmente os animais que morrem em quadros de doença de edema dentro da granja. E aí é muito comum, o produtor fica completamente preocupado porque perde muito animal e perde os melhores animais, Então, os animais de cabeceira. Uma coisa que é patognomônica na hora de realizar a necrópsia, é esse edema na parede do estômago. Isso é bem característico da doença do edema. E após a avaliação macroscópica a campo, isso te ajuda aí no diagnóstico, a fechar o diagnóstico. Bom, outros sinais também vão ser encontrados, observados durante a necrópsia, como a presença de fibrina na cavidade abdominal e aumento de linfonodo mesentérico, mas isso não é característica exclusiva da doença do edema. Simplesmente a diarreia pós-desmame, colibacilose pós-desmame também, você pode ter essas características envolvidas. Presença de gás, Aqui, esse edema que é bem característico de doença do edema, E aí, o ideal é que você associe os sinais clínicos com o isolamento do micro-organismo para você saber qual patotipo que está presente, ou seja, definir os fatores de virulência e confirmar o diagnóstico. Sim, eu tenho um quadro de doença do edema, ou não, é unicamente uma colibacilose pós-desmame, E, além disso, eu fazer um antibiograma para tratamento, via ou forma sistêmica, ou seja, pela ração ou pela água, ou isoladamente, ou seja, parenteral para cada animal. Bom, então o manejo aí, como prevenção, eu tenho que tentar reduzir esse período, após o desmame, que o animal fica muito tempo sem comer. Então, diminuir esse estresse pós-desmame é uma coisa inevitável, mas se eu conseguir encurtar esse período, é mais fácil de controlar esse tipo de doença, ou seja, tanto a colibacilose pós-desmame, como também a doença do edema. Associar
a fatores ambientais, ou seja, reduzir o desafio do ambiente. E também, em alguns casos, eu tenho que pensar em vacina, né? Então, quando eu não consigo controlar esse tipo de doença, eu penso em vacinação, né? Como uma medida eficaz. Bom, então a colibacilose pós-desmame, acabei já falando todos juntos, né? Então, basicamente, é uma coli também, porém as toxinas levam simplesmente a quadro, é uma coli enteropatoxigênica, que leva a um quadro de diarreia. E eu digo aqui que a colibacilose pós-desmame, ela é muito comum de acontecer porque ela faz parte do processo de adaptação do leitão à nova fase, que é a fase de creche, né? Porém, ela deve ser controlada para não causar uma refugagem intensa no animal, atrasando o seu desenvolvimento e a chegada nas próximas fases. Então, ela é comum também. Porém, quando em algumas situações eu tenho essa colibacilose pós-desmame também, mas acontece já no meio da creche, eu posso ter o patotipo responsável, né, pela diarreia catarral hemorrágica, que nós chamamos de coli beta, né, que vai ter os fatores de virulência que vão causar uma diarreia, porém uma diarreia hemorrágica que leva o animal a óbito. Então, saber qual coli está presente, isolar, identificar, é essencial para os protocolos terapêuticos, né, e também para os protocolos de prevenção. Então, diagnosticar qual coli, antibiótico, previamente o antibiograma, e as medidas de manejo, aí, sempre pensando em controlar o agente e impedir sua multiplicação. Evitar o uso contínuo de antibiótico, né? Isso aí, o que a gente tem visto hoje no campo é que muitos produtores, né, utilizaram de forma contínua e hoje não existe antibiótico que resolvam tais situações, porque o quadro de resistência está altíssimo, né? Os agentes eles realmente estão resistentes a várias bases farmacológicas. Não trabalhar com rotação de antibiótico e preferir altas doses em períodos mais curtos, né? É muito comum também, às vezes, o veterinário passar doses menores por um período mais longo, mas isso favorece subdosagens e protocolos errados, né? O animal não ingerir a quantidade necessária, que também predispõe à resistência. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.